Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês porque que é tão importante a gente construir a nossa vida em off. Isso é algo que eu tenho implementado aqui na minha vida, nos meus dias, na minha rotina, e eu tenho colhido ótimos frutos com relação a isso. Por isso que eu queria compartilhar aqui com vocês a minha experiência, trazer aqui tudo que eu tenho pensado a respeito disso e quem sabe te inspirar a refletir também. Talvez nem tudo que eu vá falar aqui vá fazer sentido para você, mas se alguma coisa fizer sentido, se alguma coisa de fato fizer você refletir aí, eu já vou ficar extremamente agradecida por ter filmado esse vídeo hoje. Para início de conversa, a gente vive num mundo hoje em que todas as pessoas podem compartilhar praticamente tudo das suas vidas, né, através das redes sociais. A gente tem, claro, os influenciadores, as pessoas famosas, que elas ganham dinheiro com isso, né? Elas monetizam aí, principalmente compartilhando cada momento da sua vida, compartilhando tudo. Para quê? Para que as pessoas fiquem engajadas, né? Para que as pessoas criem ali uma conexão com a vida daquela pessoa, daquele influencer, e assim eles possam de fato ganhar mais seguidores, mais inscritos, e então eles possam de repente ganhar contratos mais altos, né, mais caros, para eles venderem coisas na internet. Isso é o padrão, certo? A questão é que nem todo mundo ganha dinheiro para isso, né? Existem as pessoas comuns, as pessoas que por algum motivo vão lá e compartilham tudo da vida delas nas redes sociais sem ganhar nenhum dinheiro por isso, simplesmente para de repente ganhar uma validação, né, em busca de uma validação social, ou de repente melhorar isso, a autoestima, né, acreditando que talvez a quantidade de likes, de comentários e etc. vai fazer com que de fato ela se sinta melhor e se sinta mais importante. E assim, uma coisa que eu queria dizer aqui para vocês, que talvez nem todo mundo saiba disso, é o seguinte: você não é tão importante assim como você pensa ser, certo? Essa é a verdade absoluta da vida. Eu queria até exemplificar isso trazendo uma história que a Fê Neud contou há muito tempo atrás no Instagram dela. Na época que eu ainda tinha Instagram, isso me fez refletir muito. Ela é uma pessoa que eu admiro muito, eu sempre via muitas postagens dela, porque realmente, assim, ela sempre falou coisas para mim que faziam bastante sentido. E certa vez ela contou a história de que ela costumava ir para a academia sem calcinha, apenas com a legging de academia. E ela foi explicando os motivos, né? Bem engraçado o vídeo, sabe? Porque ela explica de fato por que para ela fazia mais sentido ir sem calcinha para a academia, ao invés de estar usando uma calcinha muito pequena, com aquele medo de ficar marcando e etc, etc. Para ela era muito melhor simplesmente não usar calcinha. E aí várias pessoas comentam com ela: nossa, mas o que as pessoas vão pensar? Nossa, eu tenho muita vergonha, as pessoas vão olhar para mim, vão saber que eu estou sem calcinha. E foi aí que ela disse: olha, você não é tão importante assim. As pessoas na academia nem sempre estão olhando para você. Pode ser que você entre e saia da academia e ninguém nem note você, porque todo mundo está aí na sua vida, no seu treino, olhando para o seu celular, etc. Será que essas pessoas realmente vão perceber que você está entrando na academia com uma legging sem calcinha? Provavelmente não, porque você não é essa pessoa tão importante assim. Você entra e sai nos lugares e muitas vezes ninguém nem percebe, nem nota que você esteve naquele lugar. E de fato isso me fez refletir muito, porque eu tinha muito isso, principalmente com relação a postar foto no Instagram quando eu viajava. Eu sempre tinha todo o cuidado de escolher qual roupa que eu ia usar em cada dia da viagem, para que a foto ficasse bonita. Muitas vezes eu comprava roupas novas para viajar, porque eu queria estar naquela foto bonita. E foi aí que eu parei para pensar: tá, mas se eu usar uma roupa nova, uma roupa antiga, de repente uma roupa antiga que eu usei há 15 dias atrás ou há um mês atrás, quem é a pessoa que vai decorar todas as minhas roupas para olhar para aquela minha foto e saber se aquela roupa é nova ou não? Aquilo vai ser importante só para mim, mas para todas as outras pessoas aquilo é totalmente irrelevante. Então, por que aquilo era tão importante para mim? Eu parei para refletir sobre isso. A não ser que a pessoa tenha uma obsessão por você, porque na verdade ninguém ou pouquíssimas pessoas realmente se importam com o que você posta nas redes sociais. Pouquíssimas pessoas olham de fato para o que você está postando. E aí a pessoa fica buscando ali validação de um monte de seguidor, quando na verdade
pouquíssimas pessoas olham para o que você está postando. A grande esmagadora maioria das vezes não presta atenção no que você está postando. Essa é a realidade. Ou seja, você não é tão importante assim como você pensa. E é aí que eu trago a reflexão sobre a importância de viver a vida em off quando se trata das redes sociais, sabe? Muitas vezes essas pessoas que estão se importando com o que você posta, elas não estão se importando por admiração. Muitas vezes elas estão se importando por inveja, simplesmente para acompanhar ali o que você está fazendo e se sentir incomodado pelo seu sucesso, incomodado pelo que você está fazendo ali, sendo que ela olha para a vida dela e a vida dela não é tão bacana assim, e ela não tem a grana que você tem para fazer as coisas que você está fazendo, e ela não tem dinheiro para comprar todas aquelas roupas bonitas que você usa. Geralmente é isso que acontece. Ah, todo mundo é invejoso nas redes sociais? Claro que não, né? Vai ter uma minoria aí que, ok, são pessoas que gostam de você, mas como eu disse, é minoria. Quanto mais o tempo passa, mais eu entendo que o segredo está no silêncio. Você já parou para pensar, não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, mas parece que quando eu conto as coisas que eu estou fazendo, ou os meus planos, ou o que eu estou pensando em fazer na minha vida, a sensação que eu tenho é que a partir daquele momento começa a dar tudo errado. Você já teve essa sensação? Porque eu já tive essa sensação várias e várias vezes. Talvez por isso, hoje em dia, eu não conte mais meus planos para as pessoas e eu só conto realmente quando eles de fato se concretizam, sabe? Quando os meus sonhos de fato se realizam, é que as pessoas ficam sabendo que de fato eu estava num processo ali para realizar aquele sonho. Enquanto isso, eu não costumo contar para as pessoas. Exatamente por isso, porque nem sempre as pessoas ficam felizes pelos nossos marcos, talvez por uma questão de inveja, uma questão de comparação, de achar que você tem mais sorte na vida do que ela. Por vários motivos as pessoas não ficam felizes pelos nossos marcos. Então, é muito melhor, é muito mais saudável, talvez, e é até uma questão de proteção também, você simplesmente guardar aquilo para você, né? E tem um ponto que é crucial quando a gente fala em planos, em realizar sonhos, né? O seguinte, quando você conta para as pessoas, né, quais são os seus planos, você está sujeito ali a receber muitas opiniões, muitos conselhos que muitas vezes não vão fazer sentido para você. Por quê? Porque a opinião alheia, ela vem ali muitas vezes contaminada com a vivência daquela pessoa que está dando a opinião. E nem sempre o que aquela pessoa viveu é igual ao que você viveu. Então, ela traz ali uma carga das experiências dela e muitas vezes traz opiniões negativas, traz opiniões que te fazem, de repente, mudar o curso do seu projeto, do seu plano, simplesmente porque aquela pessoa disse que daquele jeito que você está fazendo não vai dar certo, mas ela está falando aquilo não porque ela está olhando para o seu projeto, mas porque ela está olhando com base nas vivências dela. E esse é o grande erro quando a gente conta os nossos planos para outras pessoas. É simplesmente estar sujeito a esses pitacos, de fato, né? Estar sujeito que a pessoa nem sempre vai ter a empatia de se colocar no seu lugar e que ela vai trazer, de fato, uma opinião contaminada pelas experiências dela. E a mesma coisa com relação a contar sobre os seus problemas, sabe? Quando a gente conta os nossos problemas para as outras pessoas, a gente também não sabe se aquela pessoa de fato está sendo empática com a gente, né? Se colocando no nosso lugar para dar um conselho, para dizer uma palavra amiga. E muitas vezes por dentro, aquela pessoa está até um pouco feliz pelo seu fracasso, sabe? Simplesmente porque ela também é infeliz pelos fracassos dela e talvez ela não se sinta confortável em ver você prosperando e ela não. Todas as pessoas são assim? Obviamente não, tá? Eu não estou dizendo que a gente tem que se isolar do mundo e nunca mais falar com ninguém, nunca mais falar com as pessoas sobre os nossos projetos. Não, eu acho que é importante a gente escolher pessoas-chave na nossa vida, sabe? Pessoas que, de fato, a gente tem plena certeza de que torcem pelo nosso sucesso. E pode acreditar, muitas vezes a gente tem pouquíssimas pessoas nessa situação, às vezes 3 ou 4 na nossa vida inteira. É isso que acontece de fato. Então, talvez para essas pessoas vale a pena você contar suas coisas, seus projetos, seus planos, seus problemas, sentar para tomar um café e de repente pedir um conselho e de fato analisar se aquele conselho que aquela pessoa está dando para você pode ser inserido na sua vida ou não, se insere no seu contexto ou não. Porque, como eu disse, a pessoa está dando um conselho com base na vivência dela e não na sua. Então,
é importante a gente fazer esse filtro também, até para as pessoas, até com as pessoas que de fato são boas, né? Que estão no nosso coração ali como pessoas que são de fato importantes, sabe? E assim, com o tempo eu aprendi que ninguém, absolutamente ninguém sabe da sua vida melhor do que você. Apenas Deus. E Deus não é uma pessoa. Deus é Deus. Então, não conta. Das pessoas do mundo inteiro, ninguém sabe melhor da sua vida que você. Ninguém passou pelo que você passou, pelos traumas, pelos sofrimentos, pelas alegrias, pelas conquistas e pelas frustrações. Todas as experiências que você viveu estão aí carimbadas na sua mente, foram importantes para você construir a sua história. E ninguém viveu isso ao invés de você. E mesmo que a pessoa queira estar no seu lugar, mesmo que ela seja o mais empática possível, ela nunca vai conseguir de fato estar no seu lugar oficialmente, porque ela não tem como viver lá o que você viveu, entendeu? Então, é importante a gente ter essa consciência, sabe? Nas nossas relações, quando a gente vai, de fato, receber um conselho de alguém, sabe? Ninguém sabe mais a nossa vida do que nós mesmos. Ninguém. Muitas vezes a resposta está dentro da gente. A resposta para as nossas questões, para os nossos questionamentos, muitas vezes está dentro da gente e a gente fica ocupado com os ruídos externos e não olha para dentro em busca de respostas. E aí vai buscar resposta em outras pessoas, em outras situações, e muitas vezes ali estão as respostas erradas, porque a resposta correta está dentro de você. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente busca essas respostas dentro da gente? Não é fácil, né? A gente precisa de fato ter um autoconhecimento, a gente precisa ter os momentos só nossos, sabe? Um momento que você para de fato, que você medita, que você olha para dentro. Muitas vezes parar de fato para fazer uma meditação é importante quando você está procurando respostas. Às vezes você parar para escrever o que você está sentindo, para ler livros que façam sentido para você. De repente você fazer uma terapia para você entender aí suas questões. Isso ajuda muito a gente a olhar para dentro de si e buscar as respostas que a gente precisa. Tem uma coisa com relação aos livros que é muito importante ressaltar. Não acredite em 100% das coisas que você lê nos livros de autoconhecimento. Com relação a eles acontece a mesma coisa. Muitas vezes o que está sendo escrito ali é com base nas experiências do autor, né? Ele está assim compartilhando aí as experiências dele de fato para lhe ajudar, para te trazer uma reflexão, mas nem sempre 100% daquilo que você está lendo pode ser aplicado na sua vida. Então é importante você fazer esse filtro também e filtrar de fato o que faz sentido para você, o que consegue ser inserido aí na sua vida e não ficar simplesmente seguindo várias fórmulas mágicas de vários livros de autoconhecimento, de autoajuda, de pessoas que muitas vezes não têm noção do que você passou, né? Não viveram coisas totalmente diferentes do que você viveu. E a verdade é que quando você faz isso, quando você começa a seguir tudo que todo mundo fala, sejam as pessoas ou sejam os livros, isso causa muito ruído, muita distração e faz com que principalmente você saia do seu foco. Por isso que para mim tem sido cada vez mais importante construir a minha vida em off, sabe? Conseguir de fato olhar para dentro de mim, não para o externo, ter foco no que eu realmente quero, sabe? Pelo menos até eu conseguir aquilo que eu quero, eu olho realmente para aquilo, coloco todas as minhas energias naquele projeto e de fato vou lá até eu conseguir. Para mim é o que tem dado certo e eu espero realmente que esse vídeo traga essa reflexão para você. Se não fizer sentido uma ou outra coisa, tudo bem, mas se alguma coisa fizer sentido, eu já vou ficar muito e muito feliz. E é essa reflexão que eu queria trazer aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, não deixe de dar o like para contribuir com o crescimento do canal. Você pode também compartilhar esse vídeo com uma pessoa que realmente você acha que está precisando escutar essas palavras, está precisando fazer uma reflexão com relação a tudo que eu falei aqui. E se você não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!